Sejam muito bem-vindos ao Até Aí Ok. E hoje é a estreia do quadro maravilhoso Com um Drink Ok. Estamos aqui com o nosso drink todo glamurosas. E esse quadro aqui, a Mari... Eu posso identificar teu nome? Pode. A Mari veio gravar comigo, porque a Mari é minha maior apoiadora, acho que desde sempre, minha maior incentivadora, minha amiga, e tem todas as referências quase de podcast. E além de tudo, ela é minha contadora. Excelente. Vou divulgar o arroba dela, fazer uma pub, pra vocês fazerem declaração do imposto de renda com ela. Maravilhosa. Hoje eu vou contar a história da Sabrina. Só que se aconteceu com a Sabrina, se foi com a sua amiga, se foi com a Mari, vocês nunca vão saber, nem se os nomes ou lugares foram alterados ou não. Essa história eu escolhi porque a Mari, assim como eu, ela também é uma titia muito coruja. E eu acho que essa história seria a história mais legal para contar com ela. Com certeza a Mari voltará aqui em outros momentos. E esse quadro com drink ok, ele é um quadro que sempre vai ter algum convidado, alguma convidada, alguma amiga minha, e elas podem voltar aqui mais de uma vez. Então é isso, vamos para a história de hoje. Mariana está proibida de ficar olhando meu roteiro para não pegar spoiler. E ela não sabe a história que é, ela não sabe do que é, ela não sabe absolutamente nada. Vai ser tudo genuíno, minhas reações. Tudo genuíno. Então, vem comigo. A Sabrina, ela sempre teve como sonho ser mãe. Então, acima de tudo, independente de quem seria o pai, de como ela seria mãe, ela sempre quis ser mãe e essa era a única certeza que ela tinha na vida dela, de que ela queria e de que ela iria ser mãe. E ela conheceu o Júnior, que hoje é marido dela, e ele sempre achou a Sabrina muito dedicada em todos os afazeres, no modo como ela cuidava dos familiares próximos, até dos animais de estimação que eles tinham, até do modo como ela cuidava dele mesmo. Então, depois deles planejarem muito, a Sabrina realizou o seu sonho, ela engravidou. Eis que nasceu a Sofia. A Sabrina parou de trabalhar para se dedicar exclusivamente para a filha, e ela só voltaria a trabalhar depois que a Sofia estivesse maior. Então, na dinâmica deles, era o Júnior quem trabalhava e a Sabrina que cuidava ali da casa, da neném. Então, era exclusivamente ela. Ela que fazia tudo com a criança. Para eles, estava tudo bem, porque era o combinado dos dois e ok. E os anos aí se passaram, a Sofia era muito apegada com a Sabrina e ela começou na escolinha. Então, os dias começaram a ficar mais folgados para ela. Assim, não ficava tão puxado, ela conseguia se organizar bem para fazer ali a rotina delas, que era fazer o lanchinho da Sofia, levava na escola, buscava na escola, fazia as lições de casa quando elas chegavam. Então, elas tinham uma rotina super regrada, super tranquila. Como a Sabrina se dedicava exclusivamente para a Sofia, teria que acontecer uma coisa muito grave para que elas não seguissem a rotina de sempre, para que a Sabrina não buscasse a Sofia na escola ou alguma coisa assim. Só que como a gente não sabe o dia de amanhã, na escolinha, a Sabrina deixou o nome e a foto da sogra e do sogro, do marido e da irmã dela, para caso algum deles, algum dia, precisasse buscar a Sofia, caso acontecesse alguma coisa, né? E ela reforçou que sempre avisaria, ou ela ou o Júnior, avisariam se fosse o caso de outra pessoa ir buscar a Sofia na escola. Agora, uma informação que é importante. Ela não deu o nome dos pais dela, porque o pai dela ela nem chegou a conhecer, e a mãe dela já era falecida desde que ela era muito nova. Então, por razões óbvias, ela não deixou o nome e a foto. Eu espero que, assim como é óbvio pra mim, seja óbvio pra todo mundo. Geralmente tem limite de pessoas também pra você deixar, né? E não tem como você... Por que você vai colocar o nome da sua mãe que já é Exatamente. falecida, né? Então, não tem muita lógica. Um dia normal, como qualquer outro por ali, a rotina dela estava correndo super bem. E lá foi a Sabrina, né? Fazer o lanche da Sofia, levar a Sofia para a escola, organizar a casa. Só que quando ela voltou e estava fazendo o almoço, acabou o gás. E o gás, ele não avisa, né, que ele vai acabar. Ele sempre acaba na hora do almoço. E geralmente nos dias que você ou já tá com a carne na frigideira, ou quando você tá atrasada. É sempre nessas horas. Ou quando sobra aquele dinheiro no final do mês.
Isso. Quando sobra aquele dinheiro no final do mês, na verdade a gente tem duas situações. A gente tem o gato, três situações. Primeiro, a gente estranha que sobrou dinheiro. Que conta que eu esqueci de pagar. Segundo, qual que era o segundo? O gato fica doente. Isso, eu ia reforçar do gás. E o terceiro, o gato olha e pensa, vou ficar doente. Sobrou um dinheirinho? Oba, quero ver um veterinário. Então, sim, temos essas três situações. E quando acabou o gás, lá foi a Sabrina providenciar o gás. E daí, óbvio, né, que essas alturas do campeonato, o almoço já estava atrasado. E lá foi a Sabrina, então, providenciar o gás, o que atrasou o almoço. Aí ela ficou naquele dilema. Espero o motoboy chegar e atraso o meu almoço. Ou no caminho, eu já troco o bujão de gás. Só que ela teve que apelar pro motoboy, por quê? Porque se ela buscasse o gás na hora de buscar a Sofia, ia atrasar o almoço. E aí a Sofia ia chegar, não ia ter almoço pronto, e aí ia desandar tudo, porque a Sofia era dependente dela, e a Sofia ainda era pequenininha. E aí ela esperou o motoboy sair, atrasou tudo, virou uma bagunça. E a hora que ela foi sair com o carro pra buscar a Sofia na escola, o carro também não ligou. Então ela tava vivendo aquele dia que tava dando tudo certo pra dar tudo errado, sabe? Só que assim, aparentemente foi algum problema na bateria ali, e aí o que ela teve que fazer? Chamar alguns vizinhos pra dar aquele empurrão, aquele tranco no carro, porque não dá tempo de ver a bateria agora, porque a menina vai ficar esperando na escola. Então, eles deram aquele tranco no carro, ela foi, só que nessa ela já tinha se atrasado aí cerca de uns 15 minutos pra chegar na escola. Então, ela já foi toda eufórica, toda atrapalhada. Sabe quando você tá atrasada e você fica mais acelerada justamente porque você tá atrasada? E aí, ela tava toda acelerada, toda atrapalhada pra Sofia não ficar esperando e ser a última a ser buscada. Porque como ela era acostumada com a mãe dela sempre chegando no horário certinho, então ela sabia que a Sofia poderia ficar ali um pouco mais, talvez nervosa, alguma coisa assim. Você já buscou tua sobrinha na escola? Ela não vai pra escola. Ai, que sorte. Que privilégio dos pais, né? Mas o meu sobrinho, ele vai. Hoje, inclusive, eu fui buscar ele. Eu chego, ele tá agarrado no portãozinho, assim, ó, da sala. Então minha irmã sempre fala, não chega atrasada. Porque se chegar atrasada, dá dó. Eu sei que eles têm que se frustrar. Mas ele é um bebê, ele só tem 1 ano. Então não vai se frustrar. Aí, mas eu chego assim, ele tá pendurado, assim, ó, no portãozinho, olhando, esperando. Então eu super entendo. Eu não sou mãe, mas eu super entendo essa mãe aqui com medo que a filha se frustre de chegar atrasada. Só que, o que aconteceu? O dia dela tava muito caótico. Só que quando ela chegou na frente da escola, cadê a Sofia? Cadê a Sofia? Ela cumprimentou as professoras, porque o que acontece? Quando você vai pegar a criança que é pequenininha, você entra na escola pra pegar. Porque eles ficam cada um na sua salinha ali pra não virar um caos, né? Só os maiores daí que vão saindo ali. A Sofia aqui tinha seus 3 aninhos, 4 aninhos, então ela tinha que entrar na escola pra poder pegar. A Sofia não tava com a tia esperando, nada do gênero. Ela cumprimentou as professoras. A professora que tava no portão, ela olhou com uma cara de confusa, mas cumprimentou. E beleza. A Sabrina entrou na escola, pensou que talvez a Sofia, na demora que a Sabrina teve, né, na demora da mãe, ela se empolgou, foi brincar ou alguma coisa assim. E ela não tava achando a Sofia em lugar nenhum. Então ela voltou e perguntou pra professora, né, cadê a Sofia? A professora virou pra ela e falou assim: Então, Sabrina, na verdade eu não entendi o que você veio fazer aqui. Porque a sua mãe já buscou a Sofia tem uns 10 minutos. A Sabrina, ela sentiu todo o sangue do corpo dela. Sabe quando você sente ele descendo pro coração? Aquela coisa que parece que você implode. Ela sentiu aquilo, o rosto dela começou a ficar vermelho. Ela sentiu o braço dela formigar. A cabeça dela arder, e eu entendo super, porque quando eu fico nervosa com alguma coisa, eu acho que é ansiedade isso, né? Eu não sei o que é, mas eu acho que é ansiedade. Minha cabeça, ela arde assim, ó, parece que jogaram água quente nela. E aí ela ficou parada, olhando pra professora, sem entender o que estava acontecendo, porque, como eu já falei, a mãe dela é falecida. Então, como que a mãe dela buscou? E isso aqui, gente, não é uma história de terror. Ou é, né? Pra mãe da criança. Pra mãe da criança é. Ela me falou que ela não conseguiu, nesse momento, ficar com raiva da escola.
de pensar, pô, a mãe sou eu, como que vocês entregaram a minha filha pra outra pessoa? Porque, assim, eu achei ela de uma inteligência emocional, comportamental, surreal. O desespero dela era tão grande que ela falou assim pra mim. Ela falou, Paula, se eu deixasse o meu desespero ou a raiva tomarem conta de mim, eu não ia conseguir pensar pra procurar minha filha. Então, eu precisava achar minha filha primeiro pra depois eu pensar o que eu ia fazer. Então, eu não tive como deixar que os sentimentos ali falassem por mim. Fora que ela ia poder perder o réu primário dela, né? Imagina. Amiga, eu com certeza eu perderia, porque eu não sei se eu teria a calma que essa mulher teve. Eu juro pra você. Não, ela teve muita inteligência emocional ali. Não, 100%. Saiu erguendo todo mundo na bicuda. 100%. Eu tava conversando com a minha mãe de uma história que eu ouvi, que eu acho que foi uma das histórias mais perturbadoras que eu já vi. É de um rapaz que era americano e ele foi fazer uma viagem, assim, em amigos lá pra Coreia do Norte, com uma agência de turismo e tal. E ele fez alguma coisa de errado ali, que ele ficou preso na Coreia do Norte. E ele ficou sem contato dos pais. E quando os pais tiveram o acesso a ele, ele tava, tipo, em estado vegetativo. Porque a Coreia do Norte é pauleira, né? Então, eles consideraram que o que ele fez foi um vacilo. E aí, só Deus sabe o que eles fizeram. Mas, quando eu contei pra minha irmã e pra minha mãe, que eu fui contar, porque quando é perturbador demais, a gente quer dividir. Por uma razão muito estranha. Quer perturbar os outros. Sim. E daí eu comentei dessa história e minha irmã falou: se fosse a mãe, ela tinha ido até a Coreia do Norte, ou ela teria sido morta, ou ela teria matado todo mundo que tava lá. Porque a minha mãe, menina, minha mãe é sinistra. Minha mãe é sinistra. Eu acho que o meu marido e meu cunhado, eles têm mais medo da minha mãe do que do meu pai. Lá em casa também, assim. Nossa, minha mãe é doida. Minha mãe mata um. Eu acho que se alguém fizer alguma coisa pra gente, acho que minha mãe mata um. Ela não é muito normal. Então, se fosse isso daqui com a minha mãe, essa escolinha aqui provavelmente teria sido incendiada. Mas Não vamos colocar minha mãe como criminosa aqui. então a gente viu que a Sabrina é uma mulher inteligentíssima, emocionalmente, e de todos os estágios, acho que tem, todos os âmbitos que tem, porque você, filho, é um negócio que perde o chão, né? E nesse momento ela rebateu a professora dizendo que não tinha como estar com a mãe dela, porque além dela já ser falecida, ela não estava autorizada a buscar a Sofia. As professoras falaram para ela tentar manter a calma e ligar para a sogra. Às vezes a mulher se identificou como mãe do marido e a professora entendeu errado. Tipo, confundiu. Então a Sabrina ligou pro marido dela, ligou pra sogra, ligou pro sogro, ligou pra irmã dela, ligou pra todo mundo que ela podia e ninguém sabia. E essas horas a ligação na família inteira já tava correndo. Porque por que alguém ia pegar se fosse da família sem avisar a Sabrina? Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Então, o desespero dela começou a passar para as outras professoras. E aí começou aquela coisa, e liga para a polícia, e uma correria. E aí os pais iam buscando os filhos. E aí começou a virar tumulto, porque uma mãe tava perdida, com o filho perdido, com a Sofia perdida. E aí começa a ver aquele tumulto, uma mãe ou outra começa a ouvir. Então eles precisaram parar tudo ali, organizar todo mundo, para não piorar o que tava desesperador. A Mari também, mas eu gosto muito de ouvir podcasts de crime. E você também, né, Mari? Eu já ia pensar o pior. Não, certeza. E eu não sei se você já ouviu a teoria que eles falam, que quando um crime é cometido, a pessoa que cometeu o crime, ela vai voltar na cena do crime. Já ouviu essa teoria, eles falando disso? Eu também tava pensando na teoria de que quanto mais o tempo passa pra uma pessoa estar desaparecida, menos chance ela tem de ser encontrada viva. Isso, certeza. Uhum. Mas eles sempre falam que a pessoa... Aqui a gente também, assim, o sequestro, ele é considerado um crime, né? Óbvio. Sim. Mas eu digo os podcasts que eu ouço, eles são um pouco sanguinários. Exato. Então, quando a gente fala de crime, a gente tá falando ali de... Então, eles falam que o criminoso sempre vai voltar na cena do crime. Então, quando tá ali a polícia examinando e tá aquele tumulto, a chance do criminoso estar ali é muito alta.
Então, qual que foi a preocupação delas? Se a pessoa que pegou a Sofia estiver por aqui, e se ela deu ali, sei lá, botou a Sofia num carro em algum lugar, e ela volta aqui só pra ver como é que tá, e tá esse tumulto aí, e pega outra criança. Porque 2 paredes, você perdeu uma criança no meio de um monte. Então, virou aquele tumulto todo que eles tiveram que organizar. Os pais que já estão com os filhos saem, fecha portão, uma correria. E conforme o tempo ia passando, os pais já começaram a ir embora. E aquela angústia, e o tempo só piorava. Só que quando deu ali 1 hora já quase que isso tinha acontecido, sobraram 3 crianças. 2 meninos e uma menina. Só que as professoras, o que elas não se deram conta? De que essa menina, vamos dar nome de Beatriz para não ficar um bololô confuso. A Beatriz, que estava ali esperando, ela sempre ia embora quando a aula terminava. Ela era uma criança que não ficava esperando. Ai, não acredito. Quando você se dá conta do que... Eu tava pensando nisso. Do que aconteceu. E aí, como só tinham essas 3 crianças e a Beatriz estava fora da rotina, eles foram ligar para a mãe da Beatriz. Só que não deu nem tempo do telefone chamar. Quem que chega na frente da escola? A avó da Beatriz. Com a Sofia. Segurando a Sofia pelo braço. Então, a mãe da Beatriz estava ali também. Ela tava desesperada. Porque ela falou, meu Deus, cadê a minha filha? E tipo assim, foi a avó da Beatriz que foi buscar a Beatriz. E ela catou a Sofia. Gente, como é que pode? Como é que pode? Meu Deus, gente. Ela levou a criança errada. Só que assim, quando ela chegou, ela falou que na pressa dela, ela confundiu as crianças e ela não sabia se ela pedia desculpa, se ela ria, se ela chorava. A Sabrina não sabia se matava essa mulher, se ela abraçava porque tá com a filha, que é aquela coisa, né? O que minha mãe sempre falava. Se você sumir algum dia, eu vou querer te matar, se você fugir de casa. Mas a hora que eu vou te encontrar, eu não sei se eu te mato ou se eu fico feliz. A minha irmã já deu um chá de sumiço desse. A minha irmã... Mas ela tinha, 3 anos, assim. Meu 3, Deus. 4 anos. Uhum. O que aconteceu? A minha irmã, ela foi se esconder de alguma coisa, que eu não lembro o que foi, porque minha irmã é 1 ano e 8 meses mais velha do que eu, então eu era pequena. Mas eu não lembro, assim, quando meus pais contaram a história. E ela foi se esconder, ela aprontou alguma coisa e foi se esconder. E ela se escondeu embaixo de um edredom de pena de ganso que minha avó tinha. Dormiu. E aí eles chamavam. E a casa que a gente morava era na Manuel Ribas. Uhum. Então é uma avenida extremamente movimentada. E fora que criança, quando dorme, apaga. Não, guria. E a época que a gente era criança, você ainda é mais nova do que eu. Mas na minha época, a minha irmã, ela foi a privilegiada, né? Porque ela tem um olho bem verde. A minha mãe sempre fala que a época que eu e minha irmã era bebê, era a época que tava tendo muito sequestro de criança. Muito sequestro. E uma vez a minha mãe foi no mercado com ela sumiu. Meu Deus. Mas aí ela já tinha, 4 anos. Que criança, se olhou pro lado, sumiu, né? Uhum. A minha mãe começou a falar pra todo mundo fechar as portas do mercado pra achar a minha irmã. E ela tava escondida embaixo da prateleira do mercado. É um anjo, Renata é um anjo. E daí, dessa vez, ela dormiu embaixo do edredom de pena. E a minha mãe tinha certeza que tinham levado ela. E foi polícia, e foi tudo. E no fim das contas, a guria tava dormindo, bem sonsa ali embaixo do edredom. Ai, minha irmã, meu Deus do céu. E daí ela falou, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. E uma vez, aqui já aproveitando que eu tô expondo a minha irmã, uma vez a gente foi pra praia e ela sumiu. Eu tinha acho que uns 9 anos, ela tinha 11. E a gente foi lá pra Santa Catarina. E Santa Catarina... Eu não sei se as praias aqui do Paraná são assim também, mas quando sai uma criança, todo mundo começa a bater palma. Que eu saiba, assim. Eles começam a bater palma, porque daí, todas as crianças têm que ir com as suas mães. E tem uma pessoa que, você, Mariana, encontrou uma criança perdida. Você bota a criança no teu ombro e você sai andando batendo palma com ela. Que daí todo mundo vê a direção da palma e acha a criança que tá perdida. E a gente ficou batendo palma. Minha irmã deve ter batido palma junto. Como eu tinha, 9, 10 anos, eu ficava olhando lá no fundo do mar, procurando o corpo dela boiando. Meu Deus do céu. Eu era muito desesperada.
E aí, depois, tipo, de uns 15 minutos, eu e minha mãe chorando, desesperada, a gente pediu pra bombeiro, pediu ajuda pra todo mundo. Minha irmã veio, tipo, sentou na cadeira, assim, chupando um sorvete. E da onde ela tinha Ela saído? viu o sorveteiro, saiu correndo, foi atrás de uma mulher que pagou o sorvete pra ela. A minha mãe, e de novo, minha mãe não sabia se ela matava ou se ela abraçava. Tipo, Deus do céu. E aquela já não era tão pequenininha, ela já devia ter, sei lá, uns 11 anos, 12. Ah, eu não me esqueço daquele biquíni azul dela que eu ficava procurando boiando. Acho que quando todo mundo começou a bater palma, ela deve ter começado a bater junto, guria. Ai, sério. Enfim, então eu acho que essa deve ser a sensação da Sabrina. Acho que toda mãe sente pelo menos uma vez na vida. Você não sabe se mata ou se você dá graças a Deus que a criança tá ali. E aí ela falou que ela estranhou que quando a Beatriz, entre aspas, Beatriz entrou no carro, ela tava quietinha e meio com cara de choro. E ela achou que tinha acontecido alguma coisa. Porque ela só dava aquela olhadinha no retrovisor. Tipo, nossa, o que aconteceu, Bia? E claro, né, era a Sofia, por isso que ela não falou nada no carro, ela tava com medo. Só quando ela chegou na casa da mãe da Beatriz, a mãe da Beatriz estava ali fazendo a correria, e a hora que ela desceu as escadas, ela falou, amiguinha da Beatriz? Ela, tipo, oi? Então elas levaram até um tempo pra entender em casa o que tinha acontecido, pra daí, meu Deus, pelo amor de Deus, vamos correr, porque se passou quase uma hora. Entendeu? E tipo assim, como que em uma hora você não devolve uma criança? Não entra na minha cabeça como que a avó não percebeu que não era a neta dela. Guria, eu vou falar. Fazer coisa no automático? Tipo... Assim, eu acho que existe a carga do piloto automático. Eu acho que existe. Só que o que me pega um pouco nessa história, no fim das contas, deu tudo certo. Quando a Sabrina se acalmou, que ela tava já com a Sofia em mãos, aí ela foi conversar com a escola, porque a gente tem, assim, a sorte foi que foi só uma troca de crianças, né? Porque imagina se é alguma pessoa estranha que tem a intenção de roubar. Só que assim, o que a escola alegou? Como que a escola se defendeu? Só passa pelo portão os pais que já são conhecidos. Então, como a avó da Beatriz ia ali com uma certa frequência, ela já conhecia um rosto dessa senhora, da vovó. Então, elas não estranharam. E aí, elas viram ela saindo com a criança, e tudo bem, porque eles têm controle dos adultos que entram. Entendeu? Então, se entra adulto conhecido, vai levar uma criança conhecida. Essa é a tendência. Então, por isso que elas achavam que não representava nenhum risco. E a Sabrina, ela não sabia se ela ria, se ela chorava, se ela processava a escola, se ela processava essa senhora. E hoje, beleza, ela dá risada de tudo, né? Porque só Deus sabe o desespero que ela passou. Mas o que me pega eu entendo que houve uma troca ali, e eu espero que essa história não chegue na avó da Beatriz ou na mãe da Beatriz, mas que segurança que a gente tem de que não foi feito nada. De que ninguém fez mal. Eu sei que a gente não pode colocar uma intenção nem nada, mas o que me pegou mesmo foi... Você levou uma hora. Foi um pouco mais de uma hora, porque a Sabrina já estava 15 minutos atrasada. Foi um pouco mais de uma hora. Pra você chegar em casa, eu acredito eu, que ninguém coloca o filho numa escola que é tão longe de casa. Sim. E aí você leva meia hora pra levar a criança errada, identificar que é a criança errada e trazer embora. Tipo, é um negócio que na minha cabeça deveria durar, chutando alto, 30 minutos. Então, é um negócio que é estranho, né? Ou no mínimo, se demorasse pra chegar em casa, ligava pra escola. Falou, ó, tem uma criança aqui. Uhum. Tipo isso. Peguei a criança Ó, errada. avisa aí que eu já tô chegando. eu não sei quem é. Eu tô uma criança aqui que... essa criança. Eu tô uma criança que eu não sei quem é, mas eu já devolvo. Peguei emprestado aqui. E a Sabrina, assim, teve um momento em que ela perdeu um pouco da paciência dela, que dela falou, sabe, pra mãe da Beatriz, assim, tipo, leva essa tua mãe no médico, pô! Vê se tá tudo bem. É preocupante. Não, com certeza. Entendeu? Tipo, se a minha mãe um dia errar o meu sobrinho, eu acho que eu interno minha mãe. Nossa, eu acho que eu interno. Porque, né? E a Sabrina falou, eu falei assim, mas tudo bem que ela é pequenininha, 3, 4 aninhos. Mas ela já tem noção de que ela não deve entrar no carro de estranhos e tudo mais. Mas eu fico imaginando que é uma criança que viu uma senhorinha, não conseguiu falar não, sei lá, não, sabe? Não sei. Cara, mas não sei. Eu tenho tanta dificuldade, Mari, de falar não, que às vezes eu penso... E entrar no carro de um estranho e ir embora. Não, mas às vezes eu penso, tipo... Nossa, se eu tô aqui, um ladrão enfia a mão dentro do meu carro, eu vou ficar, tipo... Pode pegar, sabe? Tipo, não vou me defender. Até porque
isso já aconteceu, né? Uma vez colocaram uma faquinha assim, ó, na minha barriga. Passa esse celular pra cá. Eu pedi pra pegar meu chip e eu peguei meu chip. Ah, não, Paula. Juro. Juro, isso foi em 2010. Faz 14 anos. E era o celular que na época você conseguia. Era celular que tinha televisão, sabe? Aham. Só que ele não era do original, né? Você acha que eu ia ter um celular que tem televisão? Então era tipo esse Xing que minha mãe comprou. Que desmontar a bateria pra tirar o Isso, então você tipo, que tinha que tirar. Só que pra você ter noção da época. Quantos anos você tinha nessa época? Que ano? 2010. 13. Um bebê, eu já tava fazendo segunda vez o cursinho pré-vestibular. Mas aí o que acontece? Era um celularzinho rosa, que daí ele tem televisão, e ele vinha junto, tipo uma caneta pra você mexer, sabe? E ele. Só dele ser rosa, você já entende a Sim. vibe Xing Ling, né? E aí eu perdi a capinha que tampava a bateria. E daí ele veio e colocou assim a faquinha em mim, mas uma faquinha de nada. Eu tava andando no centro, que eu tava atravessando, indo de um cursinho que eu tava pro outro. E eu tava de casacão, assim, então nem que ele quisesse, ele conseguia me furar. E daí ele, passa o celular, passa o celular. E eu, tipo, eu posso pegar meu chip? Avisou até hoje. Aí ele, pega logo. Aí eu fui, tirei a bateria, catei o chip, coloquei a bateria dentro dele. A capinha de trás, a capinha de trás. Deu, não tem, eu perdi. A capinha de trás, eu perdi dele. Saco, tipo, saiu irritado, não lembro o que ele falou, assim, ele saiu irritado, tipo, nossa, irritei um Sua assaltante. Pobre. Errei no assalto. Tipo, ele deve ter saído lá e jogado direto no lixo, né? Mas eu consegui ficar com o meu celular, então foi isso que valeu a pena no fim das contas, isso que importa. A Sabrina falou pra mim, eu orientei ela a falar não. Só que além dela não ter falado que não, ela ainda entrou no carro da senhora. Então imagina. Ele foi assaltada, amiga. Nunca fui assaltada. Nunca. Graças a Deus. Eu não sei se eu que sou privilegiada ou se eu sou sonsa, porque eu dou muita bandeira. Tem mais um carro. Tem mais uma questão aí da criança entrar no carro. Ela tinha 13, 4 anos. Uhum. Nesse caso, a criança ainda usa cadeirinha. Uhum. Então, geralmente, ela precisa de ajuda para colocar o cinto. Alguém precisa pôr ela no carro. Certeza? Então, assim, a avó tava doidona. Em outra dimensão. Em outra dimensão. Eu perguntei pra Sabrina se elas duas são parecidas. Ela falou que parecidas não são. Só que as duas estavam, tipo, de cabelo preso. Sabe? Uhum. Então, o que eu acho que aconteceu? Eu acho... Primeiro, eu acho que a avó da Beatriz endoidou. Com todo respeito. Gente, isso é perigoso. Isso é perigosíssimo. Porque imagina se ela vai em outro lugar ali pra pegar a criança e... sei lá, acontece alguma coisa com outra criança. Ai, não sei. É perigoso. E preocupante. É preocupante. Não, já entrando na parte de true crime, imagina se a menina tinha uma cirurgia marcada. Aí ela leva a criança errada pra fazer cirurgia. É tipo quando tem que tirar uma perna e tirar outra. Ai, que horror. Imagina. Não, daqui não. Aqui não, filha, mas tá faltando. Ai, desculpa, eu tirei um rim dela. Ai, Deus do céu. A gente consegue ir bem longe, na verdade, quando a gente pensa nas possibilidades. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E às vezes a mãe só falou, né? Tipo, na verdade eu não acho que a mãe da Beatriz falou, ela tá de cabelo preso. Você não precisa dizer como é que tua neta tá. Não. Entendeu? É só falar. Você sabe onde ela estuda, busca. É. E aconteceu essa história. Qual a chance disso acontecer? Qual a chance disso acontecer? Surreal. Surreal. É improvável, mas não é impossível, né? É o que a gente sempre pensa aqui. Se fosse sua sobrinha, amiga. Eu ia derrubar a escola no chute. Eu falei, se fosse minha mãe tinha tacado fogo na escola. Não, a minha também. Nossa. Ia fazer Certeza. um auê na escola. Certeza. Mas enfim, né? Poderíamos ter diversos devaneios aqui, ficar infinitamente conversando, Sim. porque quando se trata dos nossos sobrinhos, a gente passaria horas conversando. Mas é isso. Mari, como foi essa experiência de gravar um podcast nesse estúdio tão profissional? Eu pensei que ia ser mais difícil. Sério? Ficar menos solta, mas é uma conversa normal com uma amiga, com drinks. E eu recomendo.
Ah, é bom, né? Gostoso, Muito né? bom. A melhor parte é que daí termina, como é uma coisa rapidinha, a gente ainda fica nos drinks. Espero que vocês tenham gostado da inauguração desse quadro com o drink ok, com a maravilhosa Mari. Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Beijo, beijo. Despeça-se, Mariana. Tchau, pessoal. Obrigada.